Então, caro ouvinte, como eu tinha explicado no comecinho do jornal, para quem está acompanhando a gente desde meio-dia, do comecinho do programa, eu falei, vou entrevistar aqui a Adriana Ibaldo, que é coordenadora do Pinch of Science, um dos maiores eventos de divulgação científica do mundo, e depois tem a coluna da Dani Estevam, nossa colunista de ciência, futuro, tecnologia e tudo mais. Aí eu vejo as duas conversando ali na sala, antes de começar, eu falei, gente, vamos juntar essas mulheres, porque tem tudo a ver, até porque a Dani tem um pezinho no Pinch of Science, a gente vai conversar sobre tudo isso agora. Então, Adriana, seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Babi, boa tarde, Dani. Obrigada, né, pelo espaço para divulgar o Pint of Science. E é um prazer enorme a gente trazer o maior festival de divulgação científica do mundo aqui no Quadradinho. Então, agora, ao longo dos dias de hoje, amanhã e quarta-feira, a gente vai ter uma programação super especial nos 4 cantos do DF. A gente vai ter o Black Sheep Breja Estúdio aqui na Asa Norte, o Lampião Gastrobar no Guará 2, o Dom Valente em Samambaia Norte e também o Outback em Planaltina, com uma programação contemplando 10 áreas do conhecimento com cientistas e o melhor, a gente batendo papo sobre ciência e tecnologia, mas de uma forma bastante divertida, nada melhor que o bar, né, gente? Muito bem-vinda também, Dani, que já passou por esse espaço. Boa tarde, Babi. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, ouvinte. Não, hoje eu tô do céu, tô no paraíso aqui, porque na hora que eu vi a Adriana, eu vi um violãozinho do lado, eu falei assim, gente, será que ela vai cantar? Porque geralmente o pessoal também vem aqui e canta, tá? Eu falei, que legal, me apresentei. Quando ela começou a falar o que ela ia dizer, eu falei, não acredito, quase que eu abracei. Sabe aquela cena do seriado Seinfeld, daquela antiga, né? Todo mundo, sou eu, ouvinte, na hora que eu encontrei com a Adriana. Porque a Dani também tem essa função muito grande, já atuou também no Pint of Science, e é o que ela faz aqui toda segunda-feira, gente, é popularizar a ciência, popularizar o conhecimento, não é à toa que ela está falando do sistema de troika, do G20, explicando como funcionam as câmaras, os grupos dos GTs, os grupos de trabalho, para virar, enfim, é popularizar conhecimento, né, Dani? E é isso que faz o Pint of Science. Eu estava contando para a Adriana, né? E aí a gente vai vendo as teias, né? As conexões. A gente também fala muito aqui de internet, de conexões de rede, como é que isso tudo vai se interligando. E a gente tem um ponto em comum, que é o Diego Nolasco, né? Que foi fazer o papel da Adriana na época que eu fui coordenadora de bar. E eu fiz aqui no London, que é ali na 213 Sul, que também, assim, é aquele tipo de bar que a dona abraça todo mundo. E o mais gostoso é exatamente isso. Eu tinha descoberto o Pint of Science assistindo. Estava eu lá no falecido Armazém do Ferreira, que agora é o Caju Limão. Não, Caju Limão. E aí, quando eu vi, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Que coisa mais incrível. E é essa função mesmo, né? Você está ali no bar e, de repente, tem uma troca, não chega a ser uma palestra, é uma conversa super divertida, acessível, descontraída. Aí, gente, é onde o conhecimento flui mais e mais, você não faz ideia. E aí, eu fui atrás da galera, no ano seguinte, eu estava lá como coordenadora de bar. Eu falei com a Adriana, não me abandona, eu quero continuar. E, Adriana, como é que é isso? Como é que é a escolha dos temas? Como é que funciona essa curadoria, essa dinâmica? Bom, então, a gente sempre se preocupa em atingir todas as áreas do conhecimento. Então, a gente tem apresentações que vão das humanidades, a biológicas, ciências da vida e exatas também, né? Porque um mito que se constrói quando a gente pensa em ciência de uma forma geral, especialmente a população, é de pensar que ciência é só ciências exatas. Mas, na verdade, as humanidades entram nesse meio, assim como também a parte de ciências da saúde e da vida. Então, a gente procurou fazer uma programação bastante variada para que todo mundo se sentisse contemplado e atendido em seus interesses sobre conhecer mais temas. A gente tem, por exemplo, nesse ano, de física a história da moda. Então, sim. E é importante, porque, por exemplo, né, a gente, por exemplo, no caso da física, a gente tem muitas aplicações tecnológicas de interesse, mas isso é muito bem conhecido já, porque é bastante divulgado. Mas, por exemplo, quando você pensa em roupas como um registro histórico e a partir daí você consegue entender todo um contexto histórico, político, social, econômico e mesmo cultural, ideológico, cara, é fantástico. Então, a gente teve essa preocupação em fazer uma curadoria a mais variada possível para que todo mundo se sentisse abraçado pela programação do Pint. Não, é muito legal quando a gente começa a entender o porquê das coisas, né? Que tudo tem um porquê, que as coisas não são
como elas são por um acaso, né? Uma conjuntura, assim, de uma pessoa que estava ali por trás dessa criação, e a questão da moda, um contexto político, um contexto tecnológico. Quando a gente começa a entender que tudo tem um porquê, tudo foi criado com base em uma situação, é um enriquecimento. A gente estava com uma das nossas colunistas explicando, a moda do estilista tal é tudo reto, porque não dava para desperdiçar pano, porque a gente estava na época da Segunda Guerra. Então isso, e o tecido que eles escolheram conta disso e disso. Você passa a ter uma bagagem muito, muito bacana. Eu imagino a Dani escolhendo isso, e tentando casar, que é coordenadora de bares. Gente, imagina, eu vou colocar no LinkedIn lá, coordenadora de bares. Essa parte de ciência e tecnologia, que tem que casar os temas com o lugar, tem que preparar esses bares, porque esses bares não chegam lá do nada, tem toda uma conversa, eu imagino, né, Dani? Como é que era o seu papel, coordenadora de bar? Foi mais ou menos esse contexto. Na época eu escolhi algo que estivesse próximo, né, de casa, assim, para ficar mais fácil o deslocamento. A gente quem faz o trabalho que a Adriana faz, né, que é de ver todo mundo que está nos bares para ir juntando e também ajudando nessa diversidade. Para mim, é uma coisa que eu sempre faço, né, igual eu falei com a Adriana, para mim eu tinha que dar um jeito de colocar a mulher, de colocar a mulherada lá, porque como é que eu vou fazer alguma coisa e não levo, e não dou visibilidade, né, para as mulheres? Então isso para mim era um critério nessa seleção. Também tentando casar com alguma coisa que tivesse a ver. Então, quando eu entrei em contato com o bar, eu tentei entender um pouquinho também como é que já era o público do bar, para que a gente pudesse levar algo que fizesse esse match, né, com aquele público, entendendo qual que era o assunto que estava rolando no ano, né, igual agora. Está muito forte a gente falar de mudanças climáticas. E eu já vi aqui, foi a primeira coisa que eu dei uma passada de olho. Tem um tema voltado para mudanças climáticas. Então, já gostei. E esse ano eu vou contar que, assim, a novidade que foi do ano passado, que a Adriana estava me contando, e que eu descobri que eu não sabia, eu falei, gente, é tudo que eu quero na vida. O Pint of Milk. Sim. Como é que é? Sim, a gente vai ter programação para criançada também. Nesse ponto, Brasília foi pioneira em território nacional. Uau. Já no ano passado, sob a minha coordenação, e a gente continua esse ano. O Pint of Milk é um evento que a gente faz às tardes em cafés, para fazer, justamente levar a ciência, mas para a criançada. Bom, mas se bem que você pode levar a sua criança interna também, vai ser super bem-vinda. Bom, eu vou estar lá, inclusive. A gente vai ter, né, a programação na terça e na quarta-feira, no Café Paradeiro, aqui na 309 Norte. E aí, amanhã, a gente tem o pessoal do Lei com NB, liderados pela Natália Diesel, com a mostra Que Bicho é Esse?, que é basicamente um circuito que os meninos vão passar para aprender sobre insetos, né? Então, é o pessoal da página de entomologia, inclusive com direito à observação no microscópio. Então, quem gosta, inclusive, de experimentação científica, eu super recomendo, porque aí vai ser incrível. E também na quarta-feira, também no Café Paradeiro, das 2 às 6 da tarde, a gente vai ter a amostra Mini Bio, que é a amostra de diversidade na biologia, liderado pelo Ciro Joco, com o pessoal do Museu de Biologia da UDF, em que aí a gente vai falar sobre essa questão da biodiversidade. Então, são temas super atuais, e com a programação voltada para a criançada, e que aí eles podem ficar a tarde inteira com a gente. E um ponto importante, em todos os dias, seja no Pint of Milk, seja no Pint of Science, a gente vai ter sorteio de brindes também. Que história é essa? Conte mais, detalhes, por favor. Sim, a gente vai ter sorteios de brindes, né? O SESI Lab é um dos nossos parceiros do Pint of Science e cedeu para a gente ingressos tanto para o SESI Lab quanto para o Night Lab, justamente para a gente poder sortear entre o público. A Sociedade Brasileira de Matemática, em parceria com a gente também, cedeu algumas revistas Revista do Professor de Matemática, que é uma revista de divulgação científica em que a gente leva a matemática para a população em geral. Então, a gente também vai ter esse sorteio. A gente vai ter sorteios de brindes, como canecos, bloquinhos com o logo do Pint, que foi minha mãe que conseguiu. Aí, mãe, dona Ana Maria, obrigada. Que ela também sempre foi uma grande entusiasta da ciência. Ela também atuou um tempo também. Agora ela está aposentada, mas sempre foi uma grande entusiasta de divulgação científica também. Ela, professora também. Então, contribuiu para o evento. E a gente vai ter também, no dia de hoje, a pesquisadora Nurit Ben Sussan, que ela vai falar sobre a parte de aquecimento global
Aqui no Black Sheep, na 102 Norte, ela também vai distribuir um dos joguinhos que fazem parte, né, do hall de produção literária dela. E a gente também vai ter uma feira de livros lá também, para quem quiser saber mais sobre meio ambiente, aquecimento global, que é uma pauta que atinge todos nós. E Dani, é curioso, né? Você sempre nessas atuações de tentar levar ciência, levar tecnologia, levar conhecimento para um público que não está muito, não é aquele lugar. Por exemplo, quando você participa do PyLadies, né? Que pega a mulherada e vão aprender a programar aqui. Todas essas iniciativas, elas quebram um pouquinho o status quo. Eu devo falar isso, né? Quebra o status quo, mas enfim, quebra a normalidade, quebra o normal. Que aí vai desconstruindo algumas certezas e algumas coisas que as pessoas não como certo, né? Juntar boteco com não sei o quê, juntar mulher com tecnologia, juntar... A gente tem que fazer essas misturas, essas experimentações também, faz parte dessa ciência. Total, total. E eu lembro até você falando, citando as PyLadies, uma das edições que a gente fala do DG, foi isso que a gente fez. A gente juntou as comunidades, eu estava até falando com a Adriana, né, na hora que a gente estava ali nos bastidores, a importância das comunidades, que a comunicação, a universidade, a UNB, por exemplo, é muito grande. Então, como é que você faz uma comunicação dessa via Secretaria de Comunicação, via SECOM? Não é o caminho onde a galera está, né? Onde esses jovens vão estar. Então, onde é que eles estão? Nas comunidades. E aí a gente fez exatamente esse bem bolado. Como é que a gente trouxe a comunidade das mulheres DJs de Brasília, das grafiteiras, das poetisas? Como é que a gente faz essa conexão? E para que todo mundo, nessa questão de democratização, quando eu me vejo, né, eu acho que passa por isso, assim, para eu tomar posse de um assunto, essa democratização, é eu me ver naquele espaço. Né? Quando a gente fala, eu vou insistir sempre nisso aqui, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, a gente está vivendo ciência, tecnologia, né? Então, assim, como é que eu começo a colocar no inconsciente dessas pessoas, da mesma forma como muitas narrativas, né, são construídas ao longo do tempo, então essa construção que a gente está buscando aqui também, como é que eu também coloco no subconsciente dessa pessoa? Estou no bar e está falando, poxa, isso aqui é legal, é um assunto legal, isso aqui dá para eu poder falar sobre isso, né? A gente estava esses dias, eu fiz um evento para falar de políticas públicas no SESI Lab. E aí, no final, terminou o evento, estava o pessoal que veio fazer a palestra e a facilitação, a gente foi comer. E aí, na comida, a gente estava conversando lá sobre a maniçoba, né? Que aí tem que ficar... E aí todo mundo pensando, mas como é que foi o processo para poder saber se são 7 dias, 10 dias, 2 dias? Quantas pessoas morreram? E aí eu falei, não, aí tem todo um resgate também da gente começar a pensar que tem coisas que vêm antes, né? Como é que aquele bichinho foi lá, cheirou... Ontem, gente, Dia das Mães, a gente estava no restaurante, estava lá o Miquinho pegando a comidinha. E aí foram levar para ele um embutido. Ele cheirou... Opa, aqui isso não é comida. Então, assim, é até para a gente começar a olhar como que no dia a dia a gente começa o nosso olhar ter uma percepção para ciências, para os métodos, né, científicos, para pesquisa empírica. Então, assim, eu sou fascinada e toda vez que eu posso eu tento desconstruir o senso comum. Né, que não é nem normal, é o senso comum que muitas vezes é colocado numa normalidade que não é normalidade. Isso não é normal. Ser, não é. E é muito legal, eu estava no Inova Amazônia, um evento, né, promovido pelo Sebrae lá, e que tem várias dessas tecnologias, esses saberes assim, populares, e que aí são incrementados, aí junta, né, o saber popular mais tecnologia para criar soluções maravilhosas, incríveis, e aproximar de todo mundo. E aí quando você vê, quando a pessoa se enxerga naquele lugar, e aí eles estavam tentando explicar para as comunidades, para as mulheres que fazem um sabão a partir do resto da semente do cupuaçu que ia ser jogado como resíduo, que aquilo ali, que tem que dar valor para aquilo, que aquilo é uma tecnologia, aquilo é uma coisa valiosa, assim como no salão do artesanato, né? Que aquela é uma tecnologia, né? O que eles fazem com as fibras naturais, essas coisas, que tem que ser valorizado. Quando você joga luz nisso, quando você mostra isso como uma coisa interessante, é um outro olhar que se abre, uma outra perspectiva, são outras possibilidades de crescimento e de valorização do que é nosso, né? Então, tanto o Partner of Science, quanto todas as iniciativas que a Dani tem contado aí, contribuem muito para a divulgação da ciência, para a melhoria do nosso país como um todo, né? O potencial que a gente tem que lembrar disso tudo. Bem, Adriana, quem quiser saber mais sobre o evento, onde é que vai? Conte pra gente. Bom, então, a programação ela pode ser acessada tanto no site do Pint of Science, que é
www.pintofsciencebr.com.br. O Pint of Science, gente, é Pint, porque é tipo... Isso, assim, é Pint of Science, obrigada. P-I-N-T. .com.br, e aí você pode clicar lá na programação de Brasília. Além disso, também tem os meus Instagrams, né? Tem o meu pessoal, que é Adriana_Baldo, e também do meu projeto, também, que é de divulgação científica e pesquisa e estudos de gênero, que é o Atraindo Meninas para a Física. Então, eu divulgo lá também toda a programação, e a gente está divulgando também em todas as redes sociais também. Né? Então... Olha que lindo, gente. Juntar Bar Consciência, dá uma olhada nesses lugares que a Adriana falou, porque é muito legal. Tem desde, sistemas alimentares e ultraprocessados, que a Adriana falou aí, o que temos a ver com isso. Tem outro tema, vestindo histórias, as roupas como fontes históricas. Mágicas matemáticas, ensinando matemática por meio lúdico. Cadê os professores que estão estudando a gente aqui? Nanomateriais inteligentes. Jesus, olha só. Até curiosidade isso aqui. Esse aqui é maravilhoso. De onde vem a consciência? Da série Nunca Discuta Religião no Bar. Tem tanto termo diferente aqui. Cervejas, petiscos e mitocôndrias. Uma aventura metabólica. E aí são diferentes bares aqui de Brasília para você conferir com os horários. Tem tudo direitinho nesses locais que a Adriana falou. Adriana, muito obrigada pela participação, pela iniciativa, está liderando aqui em Brasília o Pint of Science. E, Dani, obrigada por juntar nessa conversa maravilhosa. Eu que agradeço, adorei, gente. Essa mudança aqui de percurso foi perfeita. Adorei me conectar com a Adriana, amei os temas. Eu, particularmente, se alguém quiser me ver hoje, eu vou estar no Pode Vir Quente que o oceano ferve. Mudanças climáticas e o aquecimento do oceano. Amei. Tem tudo a ver. E assim, e eu gostei, outro ponto também para te parabenizar, Adriana, foi essa descentralização também, né? Então a gente vê aqui, né, Guará, Samambaia Norte, Planaltina, arrasou. É isso que a gente tem que fazer mesmo. Um brinde aqui, já antecipando a noite, um brinde à ciência mesmo. Então, eu queria agradecer, né, pela divulgação do PAIT. E realmente a gente, nesse ponto, desde o ano passado, né, sob a minha coordenação, eu tive essa preocupação em descentralizar, porque um dos grandes pontos também, que como muito da programação ocorre no período noturno, o problema é voltar para casa. E aí o que a gente viu ano passado é justamente, se você aproxima a ciência do pessoal nos bares e em outras RAs fora do plano, as pessoas vão, os bares lotaram, então foi ótimo. Uau! Então isso foi muito bacana, assim, foi muito gratificante ver, porque a gente teve o esforço, né, de fazer a curadoria também dos pesquisadores, né, que se prontificam a participar também, que aceitam o nosso convite. Então é muito bom quando a gente vê tudo andando e as pessoas indo lá e gostando e prestigiando. E é sobre isso, é sobre popularizar o conhecimento científico, democratizar esse conhecimento, extrapolar os muros da universidade, inclusive para não só informar as pessoas e mostrar que a ciência está em tudo à nossa volta, mas também até mesmo para promover essa questão da educação para o pensamento crítico, que é algo que a gente sempre deve ter em mente, seja nós cientistas, os educadores nas escolas também. Então a gente está empolgadíssimo. Então, gente, um brinde à ciência, aguardo todos vocês lá no PAIT. Valeu!